Então, nós vamos de biotecnologia. É um assunto novo dentro da biologia, né? Nem todo material didático contempla esse conteúdo, né? Mas é um assunto que cada vez mais ele tem aparecido nos vestibulares. Teve um ano aí que o Enem, eu fiquei surpresa da quantidade de questões, né, dentro dessa temática, biologia, que entraram na prova de biologia do Enem. Então, assim, a gente vê que há mesmo uma tendência, só que apesar de ser um conteúdo, assim, muito novo, né, e, portanto, dentro de um contexto que não é muito de vocês, né, porque é um contexto mais de laboratório, de experimentação, mas é um conteúdo que repercute muito, né, na prática, na utilidade dele, como, por exemplo, o teste de DNA para identificação de paternidade, ou nos casos de contra a pessoa ter uma morte trágica, então não sobra muita coisa, não tem como você fazer reconhecimento facial, anatômico, então você tem que ter uma amostra. Geralmente se pega lá da polpa do dente, que é uma das poucas, vamos supor, a pessoa morreu carbonizada. Uma das poucas coisas que sobram ali com conteúdo de DNA intacto é a polpa do dente, por ser mais interna, ele fica preservado. Então, você vai fazer a comparação do DNA daquela pessoa com os dos familiares para tentar identificar quem é aquela pessoa, tá? Porque a pessoa, por lei, tem o direito, né, de enterrar o parente, ou de, pelo menos, se não tiver nem condições mais, mas ela tem um atestado de óbito, né, que atesta que houve morte daquela pessoa. Então, enquanto não se encontra o corpo, fica aquela angústia, né? Então, a gente, até falando sobre isso, lembra, né, dos grandes acidentes que ocorreram lá em Minas Gerais, da Vale, né? Então, quantas pessoas perderam parentes, né, soterrados, e nenhum vestígio, nada, nada, nada. Então, você sabe que a pessoa morreu pelo tempo em que o fato aconteceu. Mas é muito angustiante você não ter, né, sequer um atestado de óbito, né, para atestar aquela morte. Né? E você não pode emitir um atestado de óbito se você não tem um registro, né, de que aquela pessoa de fato morreu. Nossa, olha que situação difícil, né? Então, essa técnica nos permite esse reconhecimento, né? Então, nessas situações aí mais complexas e muitas outras que nós temos aí. Então, nos transgênicos, que repercute aí nos alimentos que estão aí nos supermercados, ou mesmo na agricultura. Então, qual o impacto ambiental disso também, né? Não só um impacto em termos econômicos, né? Se eu melhoro aquela espécie, a variedade daquela espécie, então dá para produzir mais, dá para lucrar mais, né? Vocês sabem que o nosso país, o carro-chefe dele, né, em termos de economia, né, um dos carros-chefes é a agricultura. Né? Então, nós somos aí um país de grande produção, né, o agronegócio é colossal no nosso país, mas muito mais do que em outros, até em virtude da extensão territorial do nosso país. Então, entra aí essa questão da aplicação das técnicas de biotecnologia e melhoramento genético para melhorar a produtividade. Só que isso também tem consequências ambientais, ecológicas, tem que ser avaliadas, tem que ser pensadas, os prós, os contras, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos começar com um assunto que parece meio assim deslocado do contexto, que é genética de bactérias. Né? Você fala, mas, meu Deus, o que isso tem a ver com o assunto em si? Tem a ver porque boa parte das técnicas que nós vamos discutir aqui de biotecnologia
têm a sua origem ou contam com produtos extraídos de bactérias, né? Então, contam com a atividade, com o mecanismo de replicação das bactérias. Por isso é que a gente começa a falar do assunto com genética de bactérias, tá bom? Então, vamos lá comigo. Aqui a apostila. Não é essa frente, vamos avançar um pouquinho na frente C. Frente C, aqui. Genética bacteriana. Então, relembrando um pouquinho, a bactéria como um organismo unicelular e procarionte. Então, não adianta querer achar núcleo em bactéria que não tem. Organela em bactéria, só ribossomo. Perfeito? É um procarionte. Muito bem. Então, em termos de DNA, o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar este cromossomo, né? Então, esse DNA bacteriano que está disperso no citoplasma, justamente porque não tem núcleo, tá? Ele é circular, ele tem um aspecto circular, e ele é o principal no sentido que ele contém a maioria das informações genéticas dessa bactéria. Então, milhares, milhões de pares de bases aqui, e isso tem relação com os genes, são muitos genes, né? Praticamente todos os genes da bactéria tá aqui nesta região, perfeito? No entanto, assim como a gente tem DNA nuclear e um extranuclear, que está fora do núcleo, está lá na mitocôndria, ou está lá, se for um vegetal, está lá no cloroplasto, a bactéria também tem um outro DNA menorzinho, que tem um número bem menor de genes, tá? Que ele também é circular, e esse DNA que a gente chama de extracromossômico, ele está fora do principal, aqui, lá no citoplasma também, ele é chamado de plasmídio. E este nome plasmídio é importante, porque ele vai ser aqui muito utilizado nesse contexto da biotecnologia, tá? Então, cada vez a gente vai a bactéria, ela acaba sendo utilizada como um modelo de biotecnologia. Você quer clonar um gene, você vai fazer isso na bactéria. Você quer muitas vezes produzir um antibiótico, você quer produzir uma vacina, ou você quer produzir um suplemento proteico, você quer produzir um hormônio sintético, insulina, por exemplo, para tratar diabético, né? Você vai fazer isso em quem? Na bactéria. Você vai construir, por isso que esse processo também chama de engenharia genética, porque você vai construir, você vai planejar e construir uma bactéria modificada geneticamente para atender às suas necessidades. Então, eu transformo bactérias em verdadeiras fábricas de produtos de interesse farmacológico, comercial, perfeito? Tá. Sheila, mas por que a bactéria? Que justamente ela tem várias razões. Uma delas é o fato de ser unicelular. Concordam comigo que é muito mais fácil manipular um organismo de uma célula só do que se fosse um pluricelular? É muito mais difícil, muito mais complexo. Sheila, tudo bem, mas por que não poderia ser o protozoário? O protozoário também é unicelular. Pois é, mas ele é eucarionte e o DNA dele fica restrito dentro do núcleo. Então já é mais difícil manipular, né? Certo? E o DNA que está fora do núcleo está dentro de uma organela, que é a mitocôndria. Aí complicou, hein? Agora veja bem, onde é que está o DNA principal de uma bactéria? No citoplasma, livre, leve e solto, fácil de mexer, né? E um cromossomo só. Já pensou se fosse que nem o nosso, 46 cromossomos? Ia ficar difícil, né? Aqui é um só para mexer, então fica bem mais fácil. Fora isso, nós temos o plasmídio,
que também está no citoplasma, então é fácil ter acesso a ele. Aliás, ele é muito mais utilizado do que o cromossomo bacteriano. Porque o cromossomo bacteriano, apesar de ser único, ele tem milhões de pares de bases. Então, fica mais fácil mexer no que é menor. Tudo bem? Então, a gente quer abrir o plasmídio e inserir genes lá, enxertar genes ali. Então, entre um cromossomo e um plasmídio, se prefere o plasmídio, porque é muito menor, então fica muito mais fácil de manipular. Então, entender o porquê da bactéria? Então, por que a bactéria é o modelo utilizado na biotecnologia, tá certo? Então, por essas facilidades, né, que ela nos proporciona. Vamos lá, primeira técnica, recombinação. Bom, a recombinação nas bactérias ocorre já de forma natural. Ela já faz isso naturalmente, sem nenhuma interferência humana. Só para lembrar um pouquinho, quando a gente estudou bactéria, nós vimos que sua principal reprodução é assexuada, faz mitose, facinho, né? Multiplica rapidamente, porém, em função de variabilidade genética e dar vantagens para a sobrevivência da espécie, as bactérias também têm um padrão lá de reprodução sexuada que pode acontecer de 3 maneiras. Pode ser por transformação, pode ser por conjugação e pode ser por transdução. E aí a apostila relembra um pouquinho isso para a gente. A transformação ocorre quando a bactéria, né? Então aqui está a bactéria, aqui está o cromossomo dela, o plasmídio ele não está representando aqui. Quando esta bactéria ela absorve um fragmento de DNA de outra bactéria da mesma espécie, perfeito? Mas que morreu, a bactéria morreu, né? Então ela degenerou aqui, liberou os fragmentos dela, né? E essa bactéria absorveu este fragmento que era de interesse, algum gene que ela não tinha, e aí de repente ela pensou, poxa vida, né? Por que não eu incrementar o meu DNA, o meu repertório de genes, uma informação a mais, né? Por exemplo, essa informação poderia ser uma resistência a um antibiótico, que essa bactéria que não tinha, agora ela passa a ter porque ela incorporou esse fragmento, tá bom? Então, é um processo de reprodução sexuada, né? Porque gera variabilidade genética, mas aqui dentro do nosso contexto, né? Então, é um fenômeno natural, a bactéria faz isso naturalmente. Então, para você dar um fragmento de DNA para ela e ela absorver, facinho, ela já faz isso naturalmente. Então, tá fácil, se eu quiser manipular a bactéria, ela vai fazer isso, ela vai colaborar comigo. Bom, outra forma de reprodução sexuada nas bactérias, né, é a troca entre si ou de uma para outra de fragmentos também de DNA. Então, nós temos aqui esse processo de conjugação, né? Lembra que conjugar, né? Junto com, né? Esse tá embutido aí no significado da palavra. Então, pressupõe que duas bactérias vão ficar juntinhas e aí elas vão, né, trocar fragmentos de DNA, ou então uma delas, que é chamada de doadora, copia, né? Então ela não vai ficar sem, ela faz uma cópia daquele pedacinho e dá para outra bactéria. Aquela outra bactéria incorpora no seu DNA, então ela passa a ter uma informação extra aqui. E o último mecanismo que a bactéria faz, que pode acontecer naturalmente com a bactéria, e aqui em biotecnologia vai ser muito, muito, muito explorado, tá? Ela, licença. Oi? A conjugação, ela é sexuada também, então. Sexuada. Aqui Beleza. os 3 mecanismos são ditos mecanismos de reprodução sexuada, porque através deles a bactéria vai adquirir variabilidade genética. Genética, certo. Muito obrigada. Reprodução sexuada para ela, tá? Mas aí nós estamos tirando um pouco o foco da bactéria querendo se reproduzir
e voltando o olhar para como é que eu posso usufruir disso que ela faz naturalmente, né? Então, para depois poder manipular. Então, na transdução, essa variabilidade genética da bactéria, ela vai conseguir, mas fazendo parceria com outro organismo, que é o vírus, tá? Então, vírus do tipo vírus, né, que incorporam o seu DNA no processo de replicação ao DNA da célula hospedeira, né? Então, são vírus que fazem ciclo lisogênico, né? Então, nós temos aqui a introdução do DNA viral, perfeito? Mas esse DNA viral, ele pode trazer fragmentos de DNA de bactérias que ele tenha visitado anteriormente. Então, gente, o vírus, não só bactérias, mas ele pode ter visitado sei lá quem. Quando um vírus, ele hospeda uma célula nossa, a hora que ele vai embora da gente, ele pode levar um fragmentozinho do teu DNA. Isso vai fazer muita falta para aquela célula. Aquela célula, por exemplo, pode ficar doidona, pirada e começar a disparar em mitose, né? E isso dá numa verruga, que é uma espécie de tumor benigno. É um tumor benigno, né? Então, a multiplicação desordenada de células. Mas por que essa célula, de repente, ficou loucona e começou a dividir sem controle? Né? Porque perdeu uma parte do seu DNA. Teve algum vírus que foi lá e arrancou um pedaço e levou embora. Agora, onde é que esse vírus vai meter esse pedaço de DNA meu? Sei lá. Pode ser numa bactéria, pode ser, sei lá, em algum outro organismo que ele parasitar. E esse organismo também vai ficar geneticamente modificado, porque vai ser introduzido nele um gene que não é dele. Não é mesmo? Então, aqui, nesse processo, o vírus pode trazer genes de outras bactérias para essa, e aí, eventualmente, ela pode aproveitar disso, incorporando ao seu DNA e ganhando variabilidade genética. Tá? Em todos esses casos, a gente chama essa bactéria produzida aqui de recombinante, né? Porque o DNA dela foi combinado com algum fragmento de outro DNA. Então, essa é a bactéria recombinante. Aliás, esse termo recombinante nós vamos utilizar com frequência, não só para bactérias, mas para qualquer organismo que, além do seu DNA original, tenha um fragmento de DNA de outro, ele é um organismo recombinante, tá? Ele vem da técnica, ele é produto da técnica do DNA recombinante. É essa que inseriu uma sequência de DNA de outra espécie nele. Ou talvez da mesma espécie, mas de um trecho, um gene que ele não tinha. Sheila, mas essa não é a definição de transgênico? Pois é, o que é um transgênico, ou OGM, organismo geneticamente modificado? Transgênico ou OGM é a mesma coisa que um organismo recombinante. É um organismo que não tem somente o seu DNA, mas tem fragmento de DNA de outra espécie. Aí tem que ser obrigatoriamente de outra espécie para que essa recombinação eu considere que gerou um transgênico ou geneticamente modificado, tá bom? Então, no caso de plantas transgênicas, milho transgênico, soja transgênica, então, quando ouve falar disso, o que você entende? Que além de DNA daquela espécie, tem DNA de alguma outra espécie que foi inserido ali pela técnica do DNA recombinante, essa daqui, tá? Então, pode ter sido por transformação, claro, né? O nosso DNA, o DNA do organismo não vai naturalmente, como a bactéria, absorver aquele fragmento, tem que dar um estímulo a mais, então sempre tem ali uma coisinha mais forçada para incorporar. Mas o jeito mais fácil é utilizando vírus, que a gente vai dizer aqui que ele, nesse caso, ele vai atuar como um vetor, né? Porque ele transporta aquele gene, aquele fragmento que eu quero para o local onde eu quero incluir, onde eu quero inserir. Então, ele atua para mim como um vetor.
Então, na técnica da terapia gênica, que a gente vai falar daqui a pouco, e eu vou falar um pouco também sobre vacinas de DNA, até porque nós estamos num contexto de pandemia, uma corrida aí entre os laboratórios e até uma certa rivalidade entre um país e outro, né? Porque quem primeiro sintetiza a vacina, e tem vários tipos de vacina, e aí a gente ouve dentro de todo esse contexto, ouve falar de vacina de DNA, tá? Tem a ver com isso aqui, com a aula de hoje, então eu vou falar um pouquinho também, tá? Porque a vacina de DNA é a melhor vacina em termos de eficácia que possa existir. Porém, ela é perigosa. Ela é perigosa. Por isso que tem que ter tempo de teste. Às vezes a gente fala assim, ai, Sheila, mas por que não faz uma vacina com 1 mês, com 6 meses, sei lá, 1 ano? 1 ano seria um tempo curto para você fazer uma vacina, tá? Mas não seria a melhor das vacinas, não seria a vacina mais eficiente, porque a vacina mais eficiente, que seria essa de DNA, precisaria de muitos anos, não só para ser fabricado, mas principalmente para testes, para que você tenha certeza de que ela é segura, tá bom? Daqui a pouco vocês vão entender melhor qual é o perigo que está implícito aí numa vacina de DNA. Então, aqui, falando desse comportamento natural da bactéria e de como nós podemos usufruir disso para manipular geneticamente espécies, tá? Que é a tecnologia do DNA recombinante. Agora, para que eu consiga enxertar um pedaço de DNA de uma espécie em outra, ou da mesma espécie, um gene diferente na outra, eu preciso de algumas ferramentas moleculares. Entre elas está aqui as enzimas de restrição. Pessoal, dentro desse conteúdo, tá? Dificilmente alguém vai pedir para você descrever protocolo experimental, tá? Isso não compete a vocês, alunos de ensino médio. Então, as perguntas dentro desse contexto são muito conceituais, são basicamente conceituais. O que é enzima de restrição? O que é DNA recombinante? O que é transgênico? O que é clonagem? O que é terapia gênica? Então, vai tudo, né, direto no conceito. Tá bom? Então, para que você possa criar um DNA recombinante, para que você possa inserir uma sequência diferente no DNA, você precisa de uma ferramenta molecular chamada enzima de restrição. Também são chamados de endonucleases de restrição, esse nome é bem menos usado, tá? É uma enzima que faz o quê? É uma enzima capaz de cortar o DNA em pontos específicos. Por isso, elas foram apelidadas, entre aspas, de tesouras moleculares. Porque ela é como se fosse uma tesourinha que vai lá, corta o DNA, abre o DNA, né? Se é um DNA circular de uma bactéria, um plasmídio, né? Que você corta, abre, né? Afasta as extremidades e enxerta ali o fragmento. Curiosamente, essa enzima de restrição, ela não foi inventada, assim, sintetizada artificialmente. Não. Ela naturalmente tem origem nas bactérias. Olha, as bactérias capazes de fabricar isso. Porque eu não disse que ela faz isso naturalmente? Então, ela mesmo corta o DNA dela, abre para enxertar um gene novo. Ela tem essa capacidade. Então, ela tem essa enzima. E algumas vezes ela usa essas enzimas de restrição como uma ferramenta para evitar competição, né? Uma bactéria de outra espécie que queira competir, ela lança essas enzimas na outra, então ela picota o DNA da outra bactéria, matou a outra bactéria. O fato é que as bactérias produzem naturalmente essas enzimas e nós descobrimos isso, purificamos, extraímos essas enzimas e usamos em biologia molecular como uma ferramenta para manipulação genética. Aqui só para dar um exemplo, né? Aqui é um tipo de enzima, a RIND3,
ela tem origem na bactéria Haemophilus influenzae. Então, geralmente o nome da enzima tem a ver com a origem dela, tá? E ela é capaz de cortar quando exatamente nesse ponto, quando ela encontra esse trechinho AAGCTT e o complementar aqui do DNA, ela vai e corta bem nesse pedacinho. Claro, vocês não precisam saber nome de enzima, vocês não precisam saber qual foi a bactéria que deu origem e muito menos qual é a sequência de DNA que ela vai cortar, tá? Que é só para exemplificar. O importante é o conceito que é enzima de restrição. Muito bem, se existe uma enzima capaz de cortar, tem que ter uma capaz de colar. Então, tem tesoura e tem cola, tá bom? Cola, entre aspas, aqui tem uma enzima que vai grudar o fragmento novo. E gruda onde? Nas extremidades coesivas, os finais coesivos. Então, ele corta deixando duas pontas, assim, para poder fazer o encaixe certinho do novo fragmento. Isso está exemplificado aqui, olha. Supondo que este seja o meu fragmento de DNA. A enzima vai cortar aqui, nesta fita, e aqui, nesta fita. Então, fica assim, ó. Fica essa ponta sobrando e essa ponta sobrando, são as extremidades coesivas. Então, na hora que você vai enxertar aqui, você pode colocar a sequência que você quiser, desde que nessa ponta ela seja complementar a essa e do lado de cá, na outra ponta, seja uma sequência complementar a essa. Vocês estão conseguindo entender isso? Ó, eu posso enxertar a sequência que eu quiser, colar aqui a sequência que eu quiser. Porém, né, o final dela tem que ser o complementar aqui, que é isso que vai dar a ligação. É isso que vai restabelecer a ponte de hidrogênio. Então, tem que ter, vamos desenhar aqui, olha só, para ficar mais claro isso que eu estou falando. Então, eu quero colocar um pedacinho de DNA aqui. Eu quero encaixar aqui e eu quero encaixar aqui. Então, aqui nesse trecho tem que bater com a extremidade livre. Então, tem que ser A, G, C e T. Só que aqui pode ter a sequência que eu quiser. Tá? Do lado de cá também, eu tenho a sequência que eu quiser, mas aqui tem que ser o complementar para poder ligar. T, C, G, A. Então, o que a gente faz lá no laboratório? A gente entra em contato com laboratórios que sintetizam essas enzimas. E fala assim, olha, eu quero que você fabrique para mim a enzima tal. Eu preciso cortar, aí você diz, onde você quer cortar? Eu quero cortar nesse trecho aqui, nessa sequência de bases. Então, ele vai separar a enzima que vai fazer justamente o corte nessa região. Aí você compra também de laboratórios que fabricam os fragmentos. Ah, eu quero o fragmento referente ao gene, sei lá, específico da fabricação de insulina. É esse que eu quero enxertar. Você compra isso de laboratórios que fabricam, né? A gente chama esse fragmento de primer, né? Então, você compra a enzima, você compra o primer, aí você vai cortar e encaixar, né? Tudo ali experimentalmente, né? Então, é tudo molecular. Então, eu falo assim que quando você faz esse tipo de procedimento, você vai na fé, né? Você está acreditando que está cortando, está ligando, porque você não vê nada disso. Você vê só o produto final, né? Daí você vai conferir se está ligado, tudo. Mas em termos moleculares, né? Você vai na fé mesmo, você vai acreditando que está acontecendo. Às vezes dá uns probleminhas, faz uns cortes errados ou liga em lugar errado, mas dificilmente, viu? Se você usar o fragmento certo, a enzima certa, não tem erro, tá? Vai cortar direitinho no lugar.
Tudo bem, pessoal? Deu para entender direitinho isso aqui? Sim. Então, a enzima de restrição, né? Os fragmentos aqui. Muito bem. Agora, eu posso fazer isso, né? Eu posso modificar, eu posso fazer um organismo transgênico, né? Inserindo fragmentos aí de genes num certo organismo. Eu quero um milho que seja resistente a insetos, né? Então, por que ele não é naturalmente? Porque ele não tem essa informação no seu DNA. Mas e se eu incluir? Ele vai passar a ter a resistência? Vai, né? Então, se faz isso, milho transgênico, que ele é completamente resistente a insetos. Então, fica lá intacto, né? Não vai perfurar o grão, não vai dar bicho no grão, vai garantir a tua produtividade, os grãos vão sair ali todos bonitinhos, perfeitinhos. Mas eu posso fazer o seguinte, olha, eu quero também que o meu milho seja enriquecido com vitaminas, que já seja ali. Aí você pode incrementar essa informação. Ou eu quero que o meu trigo, ele na hora que for processar para fazer uma farinha, fique uma farinha mais leve, uma farinha de mais qualidade. Tem como você inserir essa informação ali no DNA do original do trigo? Tem. Então, tudo hoje em dia é feito assim, né? Construído mesmo em laboratório. Então, em termos de plantas, de farmácia, de fabricação de produtos, de vacinas, isso tudo já está muito, muito, muito sendo usado. Tá? Então, isso já saiu do âmbito acadêmico e já foi para o âmbito da prática mesmo, de fazer e vender e comercializar, tá bom? Agora, quando se fala de humano, bom, aí a coisa já não é tão rápida assim. Por quê? Porque existe riscos, né? Você vai modificar gene, modificar DNA, né? Tirar partes, colocar partes. E se der pau, como é que fica, né? A pessoa pode morrer, a pessoa pode ter um câncer. Então, precisa de mais estudos. Então, em termos de terapia gênica, que é o que eu vou falar a seguir, né? Aí a coisa anda um pouco mais devagar, embora alguns resultados já tenham sido comprovados, tá bom? A nossa apostila aqui, antes da terapia gênica, ela vem falar de clonagem de DNA ou clonagem de genes, tá? Como assim, clonagem de genes? E aí eu não estou falando em clonar pessoas, clonar animais, clonar indivíduos, né? E nem estou falando em clonar órgãos, nem em clonar tecidos, nem células. Eu estou falando em clonar o gene, o pedacinho do DNA. Pegar aquele pedacinho e fazer muitas cópias dele, tá certo? Como isso é possível? Através da técnica do DNA recombinante, né? Se você isola aquele gene com enzima de restrição, você corta ele. Vamos supor o gene que tem instrução para fazer insulina humana. Então, você pega o DNA humano, usa a enzima de restrição, vai lá, corta, isola este fragmento. Aí você usa a mesma enzima de restrição lá no DNA, no plasmídio da bactéria, corta ele, abre ele, cola o fragmento lá. E aí o que essa bactéria passa a fazer? Produzir insulina humana, né? Em larga escala. Então ela pode também, né, não só produzir, como clonar, porque cada vez que a bactéria faz mitose, ela multiplica aquele gene também. Então, vamos supor, eu sou uma indústria que vende fragmentos de gene de insulina humana. Eu fabrico isso. Como eu fabrico? Primeiro, eu coloquei isso dentro de uma bactéria e dei alimento, dei condições para ela fazer mitose. Ó, vai fazendo mitose aí. Ela vai multiplicando, ela vai clonando, copiando, né? Depois é só eu cortar tudo, né? Separar e vender os fragmentos para quem está interessado em trabalhar com eles.
tá? E assim para qualquer fragmento. Vamos supor, eu quero fazer uma vacina contra a esquistossomose. Primeira coisa, eu tenho que encontrar uma região do DNA do xistosoma que seja só dele, que não seja parecida com a minha, porque senão a vacina vai afetar ele, vai me afetar, tem que ser só ele. E tem que ser uma região bem diferente, não pode ser uma região muito comum, né? Então por que não tem vacina contra a esquistossomose? Porque essa região ainda não foi encontrada. Mas vamos supor, já encontrou. Já encontrou? Beleza. Faz com enzima de restrição, corta aquele pedacinho, aquela região, beleza? Bota na bactéria, faz ela clonar, copia várias vezes aquele pedacinho. Aí eu pego isso daí, né? E transformo numa vacina. Eu vou injetar isso na pessoa. Aí eu vou injetar aquele gene, né? Aquele pedacinho do xistosoma, eu vou injetar na pessoa. E quando ele entrar na pessoa, o que acontece? Os leucócitos, opa, peraí, isso aí é o xistosoma. Reconhecem e fabricam anticorpos contra ele. Assim, a vacina. Então, a vacina, ela começou utilizando o próprio antígeno morto, né? Depois, o antígeno enfraquecido, mas continua ele inteirinho, a bactéria inteira, o vírus inteiro. Hoje em dia, é muito difícil assim. Geralmente, é um fragmento dela. Tá? Um fragmento de DNA, ou um fragmento da cápsula, ou uma proteína específica. Agora, fazendo a clonagem dessa região, copiando várias vezes essa região, você pode comercializar para que isso seja usado como vacina, tá? Para laboratórios que sintetizam vacinas a partir desse fragmento copiado aqui. Tá? Então, tem indústrias que produzem e vendem e tem laboratórios que compram e sintetizam produto para vender como vacina no comércio, tá bom? Então, é assim que atua o biotecnólogo. Ele vai ter esse conhecimento, vai trabalhar em indústria farmacêutica, diversas indústrias aí, para produzir esse tipo de material, seja para uso laboratorial, seja para uso clínico, direto nas pessoas, beleza? Vamos falar agora um pouco de terapia gênica. Muito bem. Então, conhecendo a enzima de restrição e a possibilidade de tirar e pôr fragmentos de DNA, né? Alguém teve lá uma luz, um insight e falou assim, caramba, se dá para a gente ficar tirando e pondo partes de DNA, né, das espécies, por que não fazer isso na gente, né? Como se, né, e aí tem até quem fala do assunto, geralmente usa esse exemplo, né? Como que um carro, né? O que você faz com o seu carro? Ele começa a dar problema no pneu, começa a ficar gasto, o que você faz? Né? Às vezes a pessoa pode querer trocar o carro, né? Mas normalmente não, né? Simplesmente ela substitui o pneu por um outro melhor. Ah, olha, o fluido do freio, não sei que peça lá tá gasta, uma engrenagem e tal, vai lá e troca, substitui. Então a pessoa ligou as coisas, puxa vida, se para as máquinas, quando começa a dar defeito, a gente tira a peça velha e põe uma nova, por que não no ser humano? Por que não tirar, né, partes do ser humano e repor partes novas? Aí entrou a questão do transplante em primeiro lugar, no mundo macroscópico, né? Transplante, né? Falhou o teu coração? Troca por outro, né? Que seja compatível, né? Falhou o teu rim? Troca por outro. Não é essa substituição de peças. Aí você aumenta a durabilidade do produto. Então você vive mais porque você não vai morrer porque o teu coração falhou. Você pode trocar por um coração novo. Então, entrou no mundo macroscópico os transplantes. Mas, às vezes, não adianta fazer um transplante se o problema é genético, não é? O problema é genético. Então, o buraco está mais embaixo, né? O problema está lá no DNA.
Então, tem um DNA errado, então não vai adiantar um transplante. Eu preciso mudar a informação desse DNA. Será que teria como eu tirar essa informação errada, né? Uma informação que está lá para a pessoa que, por exemplo, a pessoa que tem hemofilia, ela tem uma informação, uma falha no gene produtor do fator de coagulação, então ela não consegue coagular o sangue e sofre com isso, pode até morrer por causa disso, né? E se eu tivesse como cortar esse gene, tirar ele de lá e pôr um outro sadio no lugar? Em teoria, tem como, né? Porque existe enzima de restrição, então elas são as tesouras que cortam, né? Tenho lá as bactérias que clonam, que copiam, então eu posso pegar o de uma pessoa e copiar e botar no meu, né? DNA, beleza. Teoricamente, o problema está resolvido. Acontece que qual é a dificuldade? A dificuldade começa no fato de que nós somos pluricelulares, não é? Então, não dá para você corrigir o defeito de uma célula. O defeito está em muitas células. Tudo bem que está bem localizado, está no pâncreas, né? Uma pessoa que tem diabetes, o problema está localizado no pâncreas, então eu teria que modificar o DNA daquela região, das células beta do pâncreas, né? Perfeito. Mas ainda assim são muitas células. Como é que eu mudo tudo isso? Então percebe que não é tão fácil assim? Outra coisa, na hora de cortar, de tirar e de pôr, isso tem que ser muito preciso, né? Tem que ser muito bem feito para não dar erro, né? Então, como é que se pode fazer? Como é que eu posso aumentar as chances de eu introduzir na corrente sanguínea de uma pessoa um fragmento de DNA e garantir que ele vai ligar no DNA daquela célula, naquele lugar, naquela posição, né? Então, uma forma de melhorar, né, de pelo menos aumentar a chance disso dar certo, é você colocando este gene dentro de um vírus, tá? Porque como nós vimos lá na transdução, o vírus, ele é uma capa de proteína que tem o seu DNA dentro, então é como se fosse um veículo transportador de DNA. E aí, quando ele chega na nossa célula, a capa não entra, entra só o conteúdo, né? Enfim, mas é um conteúdo do vírus. Agora, se eu trocar o conteúdo, né? Se eu manter o carro, mas trocar o motorista, né? Então, tirar aquele DNA e colocar um DNA humano, né? Um gene de insulina inserido ali, né? Então, é uma forma de... Não tenho garantia de 100%, mas pelo menos aumenta a chance, né? Daquele fragmento se ligar ao DNA humano, porque é isso que o DNA viral costuma fazer, né? Então, se usa aí vírus como vetores de inserção de genes, né? De substituição. Então, eu posso mandar ali um vírus que remova o gene defeituoso e um outro que coloque o gene sadio, tá? Então, falando assim, parece fácil, mas não é. Aqui nós temos um esqueminha que ajuda a gente visualizar isso, né? Então, a gente pode, né, inserir um gene normal aqui no DNA, e aí acontece que essa pessoa vai produzir a proteína normal, então, teoricamente, ela está curada, né? Então, terapia gênica para diabetes já deu certo, para hemofilia já deu certo, tá? Mas tem muito ainda por se fazer, tem muito ainda para melhorar nessa técnica, para poder, né, substituir outras e aplicar isso a outros tratamentos, tá bom? Já deu nosso tempo, né? 8h40, é isso? Né? Sim.
Então, daqui a pouquinho eu retorno com vocês para falar de DNA fingerprint, que é como se fosse a impressão digital do DNA, né? Que nada mais é do que o famoso teste de paternidade, tá bom? Então, até daqui a pouco. Beleza, Sheila. Até daqui a pouco.